Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Cristo, segundo a misericordiosa vontade de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 9 e o de número 10. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo de número 9. Os que conhecem teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na introdução do Salmo de número 9, o autor deste salmo é o rei Davi. Ele é classificado como um salmo de lamentação. E o tema central deste salmo é a oração e ação de graças para os julgamentos justos do Senhor. Nos dois primeiros versículos do salmo de número 19, e agora fazendo uma exegese, diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me, exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Estes dois versículos, eles manifestam declarações e desejos do rei Davi. E entre estes desejos, nós podemos mencionar que o rei Davi, ele expressa o desejo de dar graças, falar dos feitos de Deus, alegrar-se no Senhor sempre, exultar, que é uma alegria mais intensa ainda no Senhor, e por fim, cantar louvores. Na sequência, do versículo 3 até o versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado. Para sempre desarraigaste as suas cidades. Já não há quem delas se lembre. Aqui, o salmista, ele vai, em uma síntese, falar que Deus é o justo juiz. E nos mostra aqui o perfil dos inimigos quando se defrontam com Deus e com os seus filhos, que estão sob a proteção de Deus. E ele fala de duas características importantes ou ações do próprio Deus. Quanto aos inimigos, o rei Davi diz que quando eles entram em confronto com Deus, eles tropeçam, são destruídos, são repreendidos, seus nomes são apagados, suas cidades são arrasadas. E que Deus, ele é uma divindade que defende o justo e julga com justiça. Portanto, isto é a expressão destes 4 versículos do Salmo de número 9, do 3 ao 6. Na sequência do Salmo 9, nós temos do versículo 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos,
uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. No Salmo 7 ao 10, nós podemos então extrair daí um subtema que pode ser sintetizado com a seguinte frase: Deus reina eternamente. E neste sentido, estes versículos do rei Davi manifestam, em primeiro lugar, que Deus reina eternamente e ele julga com justiça, que Deus governa com retidão, isto é, com integridade total, no sentido moral, ético e espiritual. Deus sempre será um refúgio para os oprimidos. E o muito mais importante, Deus jamais abandona aqueles e aquelas que creem no Senhor. Deus jamais nos abandona. Então, são exatamente esses 5 pontos em que o rei Davi expressa, do Salmo 7 ao 10, esta condição, este estado das ações de Deus. Na sequência, nós temos aí, nos versículos 11 a 16, o seguinte: Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor. Vê o sofrimento que me causa os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, e seus pés ficaram presos no laço e esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Neste texto bíblico, nós podemos ter como um subtema que Deus ouve o clamor de seus filhos. E nesse sentido, ao ouvir o clamor do justo, ele livra o justo. E assim, nós devemos, todos e tudo que tem fôlego, louvem ao Senhor. Nos últimos versículos do Salmo de número 9, que vai do 17 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe. Julgados sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Neste 4 versículos, nós temos aqui a expressão dos desejos do salmista Davi. Desejos e pedidos. E nesse sentido, o que o rei Davi pede nesta oração é a morte eterna aos ímpios. Solicita também, faz o pedido de amparo aos necessitados. Pede que Deus deve julgar os ímpios e também que Deus deve impor sentenças punitivas aos ímpios.
Estes são os desejos e pedidos do salmista no final do Salmo de número 9. Passemos agora ao Salmo de número 10. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Salmo de número 10, versículo 17. O Salmo de número 10, também pertencente ao livro 1 dos 5 livros de Salmos, tem como classificação um salmo de lamentação. Seu autor é o rei Davi e tem como tema central uma canção de confiança no triunfo de Deus sobre o mal. Os 2 primeiros versículos deste salmo, agora passando para a exegese do salmo de número 10, diz assim o versículo 1 e o versículo de número 2. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Aqui, o rei Davi também mostra duas perguntas que ele faz a Deus e também nos mostra as características do ímpio. E as duas perguntas que o salmista faz a Deus é: Senhor, por que estás tão longe? Isto é, na sua angústia, Davi estava sentindo que Deus estava longe do seu ser. E também, na segunda pergunta, também com o mesmo sentimento, ele diz: por que te escondes em tempos de angústia? Quanto ao ímpio, ele diz que o ímpio é arrogante, perseguidor e urge tramas todo o tempo, ou seja, arma ciladas contra os filhos de Deus. Então aí estão com mais ênfase as características do ímpio e uma percepção, uma aparente percepção de que Deus está longe do, do seu ser, do ser pessoal do rei Davi. No versículo 3 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: Ele, quem? O ímpio, se gaba de sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Aqui, o rei Davi vai falar das práticas dos ímpios. Nos 2 primeiros versículos, especialmente no versículo 2, ele falou das características e agora vai falar das práticas. Quando ele diz que o ímpio, ele gloria-se em si mesmo, ele maldiz o Senhor. O ímpio blasfema contra o Senhor e diz que não há Deus, que não existe Deus. Essas são as práticas dos ímpios. Na sequência, o Salmo de número 10, do versículo 5 ao 11, diz assim: Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis. E ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência
e maldade estão em sua língua. Fica à espreita, perto dos povoados, em emboscadas, mata os inocentes, procurando as escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como leão escondido. Fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado, fica de tocaia. As suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo. Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Nesta sequência de versículos, o rei Davi fala de uma aparente injustiça da vida dos ímpios. Aparente injustiça está dentro de um contexto da prosperidade. Inclusive, isso foi também muito falado no livro de Jó, prosperidade dos ímpios. E, portanto, o que é que o rei Davi diz sobre esta aparente injustiça da vida dos ímpios? Apesar de serem ímpios, levavam uma vida de prosperidade. Então ele diz que os ímpios, por que os ímpios prosperam sempre? Segundo ponto, eles não se abalam. Terceiro, tem maldade na língua, porque falam maldições, mentiras, ameaças, violências e todo tipo de maldade que está na boca deles. Eles, de forma permanente, armam emboscada contra o necessitado. E também entendem que nunca prestarão contas a Deus. Tanto é isto o que o rei Davi expressa em sua percepção com relação à vinda, ou melhor, à vida dos ímpios na terra. Na sequência, o rei Davi faz uma oração ao Senhor. E faz do versículo 12 até o versículo de número 15, quando diz: Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O subtema destes 4 versículos é a oração do salmista a Deus, como já mencionamos. E nesta oração, o rei Davi, ele pede para que Deus jamais venha a esquecer do necessitado. Que o Senhor proteja o necessitado. Pede também para que Deus quebre o poder do ímpio, ou este aparente poder do ímpio. E também pede para que Deus venha a realizar, ou seja, julgar a impiedade. Nos 3 últimos versículos do Salmo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é rei para todos sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror.
E aqui, de uma certa forma, o salmista fala do caráter de Deus. E este caráter é manifestado através de suas ações. E entre essas ações, o salmista diz que Deus pede ou fala para Deus governar seu povo com justiça, para que ele venha a ouvir as súplicas dos necessitados e ele atenda o clamor do necessitado e que ele defenda o órfão e o oprimido. Estas são as ações de Deus que foram expressas nestes 3 últimos versículos do Salmo de número 10. No nosso próximo estudo da série Doxologia nos Salmos, vamos estudar os Salmos de número 11 e de número 12. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.